meditar na palavra do Senhor nesta hora, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Este é o salmo que nós temos usado nesses últimos domingos, e nós temos meditado então no Salmo 23, procurando extrair ao máximo a mensagem preciosa deste salmo para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para o tema refrigério. E o salmo nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo seco e salgado. Tantas vezes as tempestades da vida são enormes e nos fazem com que a areia se levante e penetre em nossos olhos, causando-nos lágrimas como se fossem rios. Quantas vezes o sal das dificuldades entram em nossas bocas já ressequidas, ávidas por água fresca. Nem sempre as coisas concorrem como tínhamos imaginado. Neste deserto nós temos desapontamentos, nós temos decepções, frustrações, desencanto. Esses sentimentos nos fazem sofrer e chorar. Nesse sentido, com os olhos lacrimejando e a garganta e os lábios ressequidos pelas dificuldades da vida, faz com que eu e você comecemos a procurar por água, águas frescas. Só que na busca por água para matar a nossa sede, água para refrescar a nossa alma, água para limpar os nossos olhos, nem sempre nós encontramos água com facilidade. E é assim que nós seguimos nossos próprios caminhos. E é neste ponto que a maioria das pessoas se atrapalham. Pois seguindo o seu próprio caminho, nós geralmente encontramos água que não nos sustenta. Tais águas não estão ligadas à fonte inesgotável da vida. Esta foi a denúncia que Deus fez através do profeta Jeremias. E para explicar melhor sobre o refrigério nessa noite que nós precisamos, eu preciso trazer à luz a experiência de Israel num determinado momento da vida daquele povo, onde aquele povo estava sedento. A nação de Israel estava com os olhos cheios de areia, lacrimejando, a garganta deles estava seca de tanto sal do sofrimento. E aí, neste momento onde a nação de Israel está vivendo desta maneira, Deus se levanta contra essa nação, e Deus faz uma denúncia a essa nação. E esse texto está registrado em Jeremias, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, e o texto nos diz assim: assim diz o Senhor, que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastasse tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa?
E quando os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo aqui uma denúncia, porque Deus está questionando aquele povo, dizendo o seguinte: olha, por que os seus antepassados se afastaram de mim? Acaso eu fiz alguma coisa contra eles? E Deus então está dizendo que quando Israel atravessou o deserto seco, quando aquelas pessoas, eles saíram e se colocaram a peregrinar ali no deserto, aquela nação então começou a enfrentar sofrimento. E as pessoas, diante daquele sofrimento, começaram a questionar e começaram a perguntar onde Deus estava. Nós podemos dizer que é assim também conosco. Quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por sofrimento, nós sempre também queremos saber aonde Deus está. E aí Deus se lembra que no momento que Deus então fez com que aquele povo saísse do deserto, e aí sim entrasse naquela terra fértil, terra que produzia leite e mel, ao invés então dessas pessoas agradecerem, essas pessoas então se voltaram as costas para Deus e começaram então a buscar outros deuses. E Deus então aqui está fazendo uma denúncia, está dizendo o seguinte: olha, quando eu faço vocês passarem por desertos, porque o deserto é necessário, vocês amaldiçoam. Porque o deserto naquela ocasião era necessário para que o povo de Deus então pudesse aprender a depender dele. Mas no momento em que Deus então coloca esse povo ali, numa terra que eles não plantaram nada, mas colheram de tudo, numa terra aonde eles não semearam nada, mas eles receberam tudo de mão beijada. Ou seja, quando vocês recebem a bênção, em vez de vocês me agradecerem, vocês continuam me amaldiçoando agora com idolatria. E lá a partir do versículo 11, Deus diz o seguinte: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Nunca uma outra nação trocou seu Deus, mesmo que aquele Deus não fosse verdadeiro. Agora veja o que a nação de Israel faz. Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizado e abalado, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não pode reter água. Veja, meus irmãos, o pecado do ser humano, quando ele sente a necessidade de alguma coisa, é sempre uma faca de dois gumes. Primeiro, é que ele abandona Deus. Só que o ser humano, ele não pode viver sem um Deus, então ele encontra outro Deus para matar a sua sede. E aí Jeremias então faz a denúncia, o profeta então faz a denúncia dizendo: vocês fizeram para si cisternas rachadas, que por natureza não sustenta a água, não retém a água e não consegue saciar a sede do homem e da mulher sedentos. Meus irmãos, nós podemos dizer que sozinhos nós não conseguiremos encontrar água que refresque a nossa alma o bastante. Sozinho nós não vamos conseguir encontrar água que sacia a sede do nosso coração. Sozinho não dá. Na verdade é que nós precisamos ser guiados até as fontes da água viva. Nós precisamos ser guiados por alguém que seja capaz de encontrá-la e também de sustentá-la. Ora, em tal situação, o Senhor Jesus vem a cada um de nós e nos oferece água fresca e água viva em abundância, capaz de refrigerar a nossa alma. Então hoje à noite, se você é parte daquele grupo de pessoas que está sedenta,
se você também está com os olhos cheios de areia, se você chora, lagrimeja, se você tem sede, se você precisa de refresco, o seu caminho não pode ser como o caminho de Israel. Você não pode cavar poços para si, você não pode então beber dessa cisterna rachada que mata a sua sede por um momento, mas logo essa água acaba e você torna a ter sede novamente, porque essa água não te sustenta. Essa água não te sustenta, e se essa água não te sustenta, você vai morrer de sede. Então, se você está num deserto, se você carece de limpar os seus olhos, se você carece de água que tire essa aflição que te faz chorar, você precisa então dessa água, desse refrigério que o Salmo 23 apresenta para nós. Porque Davi afirma o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele leva-me para junto das águas de descanso. Davi afirma: Ele leva-me para junto das águas de descanso. Meus irmãos, embora as ovelhas cresçam e se desenvolvam bem em terrenos secos e semiáridos, a ovelha é um animal que precisa de muita água. Ovelhas não são como camelos que armazenam água no próprio corpo o suficiente, o bastante para longos períodos. Ovelha não. Ovelhas, elas precisam de água constantemente. Eu quero mostrar para vocês como que a água, ela é importante então para esse animal. Felipe Keller comenta da importância da água da seguinte maneira: o organismo do animal, como a ovelha, é constituído cerca de 70% de água. Ela é que mantém o equilíbrio do metabolismo orgânico, faz parte da constituição da célula, contribuindo para o seu funcionamento normal. A água determina a vitalidade, a força e o vigor da ovelha, sendo, portanto, essencial o seu bem-estar geral e saúde. Se o suprimento de água para o animal diminuir, começa a desidratação. Essa desidratação dos tecidos pode resultar em sérios danos para o organismo. Pode implicar também em que o animal fique fraco e debilitado. Todo animal fica ciente do baixo teor de água do organismo através da sede. A sede indica a necessidade de suplementação do teor líquido e do organismo por meio de uma fonte externa. Então, quando as ovelhas estão sentindo sede, essas ovelhas elas se tornam inquietas. Elas não param enquanto não se satisfazer com água. Agora, se essas ovelhas, se elas não forem conduzidas a bons depósitos de água pura, água limpa, água cristalina, muitas vezes essas ovelhas elas vão acabar bebendo em poços poluídos, onde essas ovelhas vão contrair germes esses que podem levar até mesmo a ovelha à morte. Então, ovelhas precisam de águas constantemente, e a chave para a localização da água de novo está na pessoa do pastor. É ele que sabe onde achar os melhores bebedouros. Aliás, muitas vezes é ele próprio, é o próprio pastor que tem que cavar esses poços com muito trabalho e esforço. É o pastor então que vai conduzir essas ovelhas até o bebedouro, para que essas então mate a sua sede, e para que essas então possa ser um animal resistente, e para que essa ovelha então possa ter muito vigor. Podemos afirmar então, meus irmãos, que da mesma forma que as ovelhas, nós também sentimos necessidade de água. Podemos ir mais longe, nossa alma também tem a necessidade de água da vida, a nossa alma também tem sede.
Davi, no Salmo 42, ele disse o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi aqui estava reconhecendo que não só o seu corpo tinha necessidade de água, não só o seu corpo sentia sede, mas a sua alma também sentia sede, e o único capaz então de saciar a sua sede era Deus. Por isso ele afirma no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Agostinho, um dos grandes pensadores e teólogos do cristianismo, em suas confissões, ele escreveu um livro que descreve para nós, um diário que descreve para nós como nós somos. E ele diz assim: ó Deus, Tu nos criaste para Ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa, enquanto não encontrar descanso em Ti. Então, meus irmãos, assim como o corpo pede água, a alma também tem sede, a alma também precisa de água. Agora, sedento e distante de Deus, o ser humano procura a parte de Deus essa água. E ora, esse ser humano distante de Deus, ele vai encontrar água em cisternas rachadas, ou seja, água que sacia, mas por pouco tempo, porque logo essa fonte seca. Só que às vezes o azar é maior, porque a gente encontra água, mas é uma água totalmente poluída, que contamina e mata. E essa alma que tem sede, essa alma precisa ter sede de Deus. Agora, se o bom pastor Jesus não nos levar à fonte da água da vida, assim como essa ovelha perdida e desesperada, a gente bebe o que encontrar pela frente até morrer. Ou a gente bebe de cisterna rachada, que não nos sustenta. Davi, então, quando escreveu o Salmo 23, sabia que o ser humano precisa da água da vida. E olhando então, do ponto de vista da ovelha, ele disse: leva-me para junto das águas de descanso. Em outras palavras, somente o Senhor sabe onde encontrar as águas de descanso tranquila, limpa e pura, que pode saciar o seu rebanho e manter o seu rebanho resistente. Então, em termos gerais, a água para o rebanho provinha de 3 fontes principais. Quais são as 3 fontes principais que o pastor da ovelha usava então para saciar a fonte, para saciar a sede das suas ovelhas? Quais são essas 3 fontes? Eu gostaria então de convidar você a refletir nessas 3 fontes que pode também saciar a nossa sede. A primeira fonte que saciava a sede da ovelha era o orvalho da relva. Porque as ovelhas podem passar meses a fio, quando não faz muito calor, quase sem beber água alguma. Como assim? Se eu acabei de dizer ainda há pouco que a ovelha precisa de muita água, e como assim ela pode passar meses a fio bebendo pouca água? Elas conseguem beber pouca água quando a relva estiver bem orvalhada pela manhã. Nesses dias então o rebanho tem o hábito de despertar bem cedo, antes do amanhecer, e começar logo a pastar. Então é nas primeiras horas do dia, com a vegetação então coberta de orvalho, o rebanho se mantém com a quantidade de líquido ingerida juntamente com a forragem, quando pasta antes do amanhecer. Então, naturalmente, o orvalho é a fonte de água pura e limpa. Agora, para beber deste orvalho, para beber desta água limpa, o bom pastor, o criador dedicado, providencia para que o rebanho então saia logo cedo, bem cedinho, para que ele possa então pastar. Perceberam? É o pastor então que tem que acordar de madrugada
tem que levantar de madrugada do seu sono, preparar as suas ovelhas e sair ainda que de madrugada, para que as suas ovelhas então possam pastar daquele orvalho que ainda está umedecido pelo sereno. É o pastor que conduz as suas ovelhas a águas tranquilas. E aí, Keller, ele faz um comentário fantástico. E nesse comentário ele faz uma excelente aplicação quando ele diz o seguinte: olha, na vida cristã, é importante observar que a maioria dos casos, as pessoas mais serenas, confiantes e capacitadas a enfrentar as complexidades da vida, são as que levantam cedo, bem cedinho, diariamente, para se alimentar da palavra de Deus. É na quietude das horas matutinas que elas são guiadas às águas tranquilas, onde bebe a própria vida de Cristo, suprindo dela para passar o dia. E isso não é mera figura de linguagem, é uma realidade prática. A biografia dos grandes homens e mulheres de Deus inteiramente indica que o sucesso de sua vida espiritual é atribuído no momento devocional que observam pela manhã. Ali sozinhos, quietos, eles são guiados pelo Espírito, como diz o hino: o orvalho calmo do Espírito Santo pode ser derramado em minha vida e alma. Sempre saímos destas horas de meditação, reflexão e comunhão com Cristo, mais revigorados na mente e no espírito. A sede é mendigada e o coração é tranquilamente saciado. Então a ovelha que bebe logo de manhã, a ovelha que bebe logo de manhã, que pasta logo de manhã daquela relva, com aquelas gotículas então, ali ainda daquela relva, essas ovelhas então têm a sua sede suprida, têm a sua sede matada. Não é assim também conosco? Quando logo pela manhã, nós meditamos na palavra de Deus, quando nós matamos a nossa sede na palavra de Deus, e a palavra de Deus então vai nos preparando para nós começarmos o nosso dia. Meus irmãos, eu tenho sido taxativo, e eu sou bastante taxativo nessa questão. Nós precisamos valorizar a leitura da palavra de Deus, nós precisamos valorizar as escrituras, nós precisamos nos alimentar, senão nós vamos ficar desnutridos, senão nós vamos ficar com a nossa boca ressecada, senão nós também vamos morrer de sede. É de manhã que o cristão ele começa a matar a sua sede, e a sua sede é matada quando ele se dirige à palavra de Deus, e na palavra de Deus ele medita, e ali ele começa então a saciar a sua sede. Então, em primeiro lugar, uma ovelha, ela encontra água para matar a sua sede no orvalho da relva. Mas em segundo lugar, uma ovelha, ela mata a sua sede também nos riachos. Além do orvalho da relva, a ovelha também precisa de água dos riachos ou das nascentes dos rios, pois a água que ela consumiu de manhãzinha vai acabando no organismo, e a água do orvalho acaba logo, e aí o pastor precisa levar as suas ovelhas até um riacho, para ali então saciar a sua sede. Só que o pastor, ele precisa encontrar a água no riacho, e essa água ela precisa ser bem tranquila, porque uma ovelha ela não gosta do barulho das correntezas, porque uma ovelha ela tem medo de cair no rio, e ela tem medo de cair porque a ovelha não é um animal muito hábil, ou seja, a ovelha ela é pesada, a ovelha ela tem lã, e ela sabe que se ela escorregar e se ela cair, ela vai se encharcar, e ela não vai conseguir voltar, e ela teme pela sua vida, e ela sabe que ela vai morrer, então ela não vai em lugar que tem correntezas, ela não vai em lugar que tem muito barulho. E aí, mais uma vez,
Esta ovelha, ela precisa da presença do pastor, e ela precisa do trabalho do pastor. Por quê? Porque o pastor tem que represar água para essa ovelha em um determinado local, para que essa ovelha então sinta segurança, para que essa ovelha então beba água, mate a sua sede com bastante segurança. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o bom pastor, com a sua doce presença e soberana habilidade, é o único capaz de tranquilizar as águas turbulentas da vida ao nosso redor. Só Deus pode tranquilizar as correntes da vida. Só Deus pode tranquilizar as correntes da vida. Só Deus pode então acalmar o nosso coração. Só Deus é que pode nos aproximar de Cristo, e só Deus faz com que nós bebamos dessa água que é Cristo. Meus irmãos, o Senhor é mestre em transformar águas turbulentas em águas tranquilas. Ele sabe como ninguém transformar situações adversas em experiências abençoadas, fazendo assim o seu povo então provar da água da vida. Ele é o único capaz de fazer coisas ruins e más cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Quantos de nós aqui poderíamos citar um duro momento que pela graça de Deus foi transformada em doce lição para o nosso crescimento espiritual? Creio que todos nós. Por quê? Porque somente Deus é capaz de tranquilizar as águas turbulentas, para que a gente possa beber dela. E é diante das águas turbulentas da vida, que essas ovelhas precisam aprender a se aquietar, que essas ovelhas precisam aprender a confiar na soberana condução de Deus no cuidado da sua vida. Porque, meus irmãos, só Ele pode acalmar essas correntezas. Só Ele pode acalmar a nossa alma, só Ele pode nos fazer sossegar. E assim nós podemos cantar, com certeza, como nós cantamos no hino: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e assim eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. As ovelhas precisam aprender a descansar em Deus, porque somente Deus é capaz de fazer com que as águas turbulentas se acalmem, e assim nós podemos beber dele. E como nós podemos buscar dessa água? Nós podemos buscar dessa água orando. Se no primeiro momento a ovelha mata a sua sede, quando ela começa a meditar logo de manhãzinha na palavra de Deus. Em segundo lugar, essa ovelha também mata a sua sede quando ela busca o Pai em oração. Quando ela desabafa aquilo que lhe faz chorar. Quando ela desabafa aquilo que está turbulento. Quando ela deposita toda a sua confiança no Senhor. É orando, é suplicando ao Senhor, que a boa mão dele venha ao encontro dos seus filhos, e assim os seus filhos tenham a sua sede saciada. Mas em último lugar, uma ovelha, ela bebe também da água do poço cavado. A ovelha bebe também da água do poço cavado. Além do orvalho da relva extraído da leitura da palavra de Deus, além dos riachos represados e tranquilos que vêm confiante através da oração, a ovelha encontra no poço cavado pelo bom pastor. Essa é a terceira fonte da água tranquilizante que a ovelha pode encontrar. Mas para que isso aconteça de novo, novamente, é preciso o trabalho árduo do pastor. Nos locais onde não tem riachos, no lugar onde não tem nascente,
no momento em que não se tem orvalho da relva pela manhã para saciar a sede das ovelhas. O pastor precisa cavar o seu próprio poço para saciar a sede das suas ovelhas. Sem sombra de dúvida, esse é um trabalho árduo. Sem sombra de dúvida, esse é um trabalho penoso, exaustivo. Gotas de suor precisa escorrer no seu corpo para que as ovelhas se saciem. E veja, mais uma vez, somente com o trabalho árduo do pastor, essas ovelhas se refrigeram. Também nós podemos dizer, meus irmãos, que na pessoa do próprio Cristo, nós temos a nossa sede saciada. E este poço cavado aqui é a presença do próprio Cristo, porque Cristo cavou um poço para nós, e a sua própria vida é esse poço. Cristo desceu à sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele deixou o caminho aberto entre a fonte da água viva. Cristo, Ele bebeu em nosso lugar o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos então beber dele, da vida dele, a água da vida dele, e nunca mais ter sede. Esse é o poço que o Senhor Jesus cavou. Por isso, certa vez, Jesus disse a uma mulher samaritana, João capítulo de número 10, disse assim Jesus: se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta é a água que o Senhor Jesus quer dar a você. Esta é a água que o Senhor Jesus quer que você beba, ou seja, Jesus quer que você beba dele mesmo. Então, quando você recebe Jesus como seu pastor, quando você deixa esse pastor pastorear você, cuidar de você, você tem a sua alma refrigerada, você tem a sua sede saciada, porque ele é o poço que nós precisamos. Somente nele nós encontramos refrigério, somente ele tem água pura para saciar a nossa sede. Outras fontes não vão nos sustentar. Nós podemos até beber por um tempo, mas não vai nos sustentar, porque são cisternas rachadas. Ou pior, outras fontes são águas podres, e águas podres podem também nos matar. Então, o que você precisa fazer é ter a mesma segurança de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque Ele me leva para junto das águas de descanso. O Senhor sacia a minha sede. Concluindo então, meus irmãos, como é que você pode provar desta água? Como é que você pode viver matando a sua sede? É simples. Primeiro, você precisa confessar o seu pecado a Ele. E o pecado é simples, é você confessar que em muitos momentos na sua caminhada você tem buscado saciar a sua sede em outras águas. Você tem procurado saciar a sua sede em outras fontes, e que não seja a fonte do Senhor. Muitas pessoas têm buscado saciar a sua sede na pornografia. Querem matar a sua sede na pornografia. Outras pessoas querem matar a sua sede na bebedeira. Precisa da bebedeira para dar alegria, para sorrir, para dar felicidade. Mas isso é uma cisterna rachada. Na realidade, isso é uma água podre que não satisfaz. Muito pelo contrário, essa água podre pode te levar à morte. Muitas pessoas
bebe de outras fontes. E que fontes são essas? São os vícios. Pessoas que são controladas pelos vícios, pessoas que são humilhadas pelos vícios, pessoas que não conseguem matar a sua sede, vive escrava de um vício e procura esses vícios para matar a sua sede, mas nunca se satisfaz, porque esses vícios não nos levam a nada, muito pelo contrário, esses vícios nos levam à morte. Outras pessoas, para matar a sua sede, essas pessoas partem para o consumismo. Elas precisam gastar, elas precisam ter para ser felizes, porque senão elas não vão ser felizes. Mas isso não resolve nada, porque gasta hoje, amanhã ela quer gastar mais, depois ela quer gastar mais, mas ela nunca se satisfaz. Por quê? Porque ela está bebendo uma fonte que não é a fonte da água da vida. Algumas pessoas, para matar a sua sede, procura matar a sua sede nos relacionamentos. Elas precisam ter amigos e mais amigos, elas precisam estar rodeadas de pessoas, senão elas ficam deprimidas, elas ficam depressivas, e aí elas buscam incessantemente matar a sua sede dessas pessoas, mas vivem decepcionadas, porque nós só conseguimos matar a nossa sede em Deus. Outras pessoas procuram matar a sua sede do trabalho. Olha, mas o trabalho não é tão ruim. Tudo bem. O trabalho não é ruim, mas o trabalho pode ser uma cisterna rachada. Porque o trabalho pode matar a nossa sede por pouco tempo, mas não é o bastante para nos dar a vida eterna. Então o que nós precisamos fazer nessa hora? Nós precisamos identificar na nossa vida aonde é que nós estamos buscando matar a nossa sede. Eu citei alguns pecados aqui. Existem tantos outros. E a pergunta que eu te faço é: aonde você tem buscado matar a sua sede? Porque se você não está com a sua sede saciada, alguma coisa está errada. É porque você está bebendo em cisternas rachadas. É porque você está bebendo em algum lugar uma água ruim que não está te satisfazendo. Então, você precisa então buscar em segundo lugar dessa água que é Cristo. Beba dele, a fonte de águas vivas. Creia em seu nome, tome e absorve a água dele. Se você fizer isso, você vai poder dizer então como Davi, mas só se você fizer isso. Porque se você não fizer isso, você vai continuar buscando água na carreira. Você vai continuar buscando água no casamento. Você vai ficar continuando buscando água nos seus filhos. Você vai continuar buscando água nos seus pais. Você vai continuar buscando água na sua conta bancária. E você vai continuar buscando. E você vai continuar sentindo sede. Porque Deus está dizendo para nós, como Ele disse através do profeta Jeremias naquele dia, aquela nação, isso são cisternas rachadas. Meus irmãos, como que nós estamos tendo crentes vivendo infelizes? Como que nós estamos vendo o crente viver com a boca seca? Porque tem bebido de outra fonte. E esta fonte não é o Senhor. Você precisa hoje mesmo se arrepender e voltar para a água da vida. E Ele quer saciar a sua sede. Porque se você se voltar para a água da vida, e se você beber de Jesus, você vai poder afirmar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse pastor, ele vai me levar para junto das águas de descanso, porque esse pastor é o único que pode prover da água que realmente me satisfaz, que realmente mata a minha sede, que realmente refrigera a minha alma. Então volte-se para o bom pastor, que providencia tudo isso para você. Beba da água da vida e tenha a vida eterna. Vamos orar?
Senhor Jesus, venha nos alimentar, ó Pai, da água da vida. Ó Deus, que aqueles que me ouvem nessa hora, ó Deus, logo de manhã, que eles possam sentir o desejo de se voltar para a sua palavra, para logo de manhã, ó Deus, provar da sua doce palavra, e assim, ó Deus, logo de manhã já ter a sua sede saciada. Ó Deus, nos leva também durante o dia às fontes das águas tranquilas. Ó Deus, somente nos voltando para o Senhor, somente vivendo no Senhor, é que nós podemos então, ó Pai, descansar seguro, porque somente o Senhor é aquele capaz de tranquilizar as águas em revolto. Ó Senhor, nos dar dessa água. Ó Senhor, Tu és aquele também que cavou o poço, Tu és aquele que desceu ao Hades, Tu és aquele que cavou o poço para nos dar a salvação eterna. Por isso nessa hora, ó Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, pelas vezes que nós tentamos beber de águas podres, de águas que contaminadas, de águas, ó Deus, que nos fazem pecar, de águas que tiram o nosso foco. Quantas vezes, ó Pai, nós nos alimentamos dessas cisternas rachadas que matam a nossa sede por um tempo, mas quando vê nós estamos cabisbaixos de novo, sofrendo, ó Deus, porque nós estamos bebendo dessas cisternas rachadas. Mas, ó Senhor, nos sacie, ó Deus, com a Tua presença, que a Tua presença, Senhor, possa nos bastar, porque o Senhor é o nosso pastor. E tendo o Senhor como nosso pastor, nós também cremos assim como Davi, nada vai nos faltar, porque o Senhor vai nos levar a águas tranquilas, vai refrigerar a nossa sede. Ó Deus, guarda as nossas vidas, Pai, continue nos abençoando, nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador, amém. Gostaria de agradecer a sua participação conosco, pela sua paciência de nos aguardar neste culto. Obrigado pela sua participação, que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a sua semana, e que possamos novamente estar juntos na quarta-feira, na nossa reunião de oração, que você possa estar também na nossa live no próximo sábado, às 19 horas, e no nosso culto de adoração a Deus, culto com a ceia do Senhor. Você possa preparar os elementos da ceia no próximo domingo, e nós vamos estar juntos então, ceando ao nosso Deus. Nós vamos estar cantando o último hino. Após esse hino eu vou estar impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos cantar. Que segurança! Nós somos do bom pastor, nós somos de Jesus, por Ele agora, alimentados pela fonte que é Ele mesmo, nós seguimos na luz de Cristo, que nos ama e que se compadece de nós. Vamos cantar. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, dos céus descendo tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma,
canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.